Bom dia a todos, todas, todes. Vamos às senhas diárias, que também são textos de culto, do dia 11 de junho de 2023. Desejando que todos, todas, todes estejam bem, vamos ao título das senhas deste domingo, segundo domingo após Pentecostes, um domingo após Trindade. Eu não coloquei minha estola verde, porque o verde no culto, nas cores do culto, significa tempo comum. Então já passaram as principais festas da igreja: Páscoa, Ascensão, Pentecostes, teve o Corpus Christi nesta quinta-feira passada. Então agora é o tempo comum, o tempo de nos preocuparmos com o dia a dia. Não é mais tempo de festas e lembranças especiais, mas é muito importante também. Eu acho que começou bem esse tempo comum na igreja, com uma preocupação, sim, muito clara sobre a fé cristã, na minha percepção, pelo menos. E por isso o título que eu escolho para estas senhas, para esta reflexão de hoje, ele conduz a um centro e um problema muito sério que eu acho que temos que tratar. O amor presente em Deus Javé não é um negócio. E um mundo que supere essa lógica do negócio, eu já vou explicar a lógica do negócio, um mundo que supera esta lógica é um novo mundo possível e muito diferente do atual. Lutero, na sua reflexão sobre a fé cristã, sobre a ação do cristão e da cristã, ele chegou a uma afirmação muito, muito vigorosa e nada temerária a ele, mas sim por parte da lógica do negócio. Ele disse assim: obedecer aos 10 mandamentos, obedecer assim as diretrizes religiosas, pode ser um pecado. É um pecado na medida em que é um negócio. Eu vou ser um moralista, legalista, religioso para merecer, para ganhar o amor de Deus, ou para ganhar o céu, para ganhar a vida eterna. É um negócio. Eu dou essa obediência rígida, moralista, em troca de. Eu faço um pagamento, um negócio. Eu faço um negócio com Deus. E também para me apresentar na frente dos outros, não é? Eu sou o obediente, o extremamente obediente. Eu sou rígido comigo mesmo, eu vou para o céu, eu vou ser salvo, eu compro a minha salvação. Lutero diz: isso é pecado.
vamos ver isso no mundo, na nossa vida, na nossa realidade, na maneira em que nós gerenciamos o mundo e nossa lógica de pensar no mundo e em todas as coisas. Só existem duas lógicas. Eu vou afirmar para vocês. Só existem duas lógicas. Claro que no mundo não dá para pensar de maneira dualista assim. As coisas não são puras, não é assim, preto e branco. Não, tem muitas cores no meio, às vezes se misturam, mas existem duas lógicas e vocês vão entender isso. A lógica do ganho, o que eu vou ganhar com isso, a lógica do comércio, do negócio e a lógica da graça. A lógica da necessidade do outro, a lógica do que eu posso oferecer ao outro, à outra pessoa, ao mundo. O que o mundo, o que o outro, o que a outra precisa de mim. Um é a lógica do ganho, o que eu vou ganhar fazendo isso. E o outro é a lógica da graça, do amor. Um é a lógica do egoísmo, a outra é a lógica do altruísmo, de enxergar o outro, o que o outro precisa, o que eu posso fazer por ele e por ela. Isso a gente experimenta na pele. Eu gosto muito de cafuné. E eu sei direitinho, ao receber um cafuné, quando ele é sincero, porque a pessoa quer me fazer um cafuné, quer me dar um cafuné. É uma delícia. E quando a outra pessoa faz isso em troca de alguma coisa, não dá para perceber a diferença? Claro que dá. Claro que dá. A lógica do ganho, do negócio, ou a lógica da graça e do amor. Jesus não disse, ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Os dois não dá. Ou você serve a Deus, que ama, ou você serve aquilo que te dá algo em troca. E essa lógica, inclusive, acontece na religião. Na religião e na igreja. A gente sabe que tem umas igrejas que vendem coisas em troca de lucro. Vendem esperanças, vendem falsos milagres, falsas esperanças, falsas promessas. Vende em troca. Em troca! Tem gente muito que faz da igreja um negócio muito, muito lucrativo. Não é verdade? Nem dá para chamar de igreja, são empresas, né? A gente conhece muito isso na realidade brasileira. Não é verdade nessas igrejas ditas evangélicas. Mas pode ser qualquer outra. Mas as evangélicas isso é visto, assim, escancarado em algumas igrejas evangélicas. Eu estou louco para falar de uma coisa que dizia um maravilhoso pensador, que era o teólogo Paul Tillich. Ele falava das preocupações. Ele escrevia, e eu aprendi isso em aulas sobre ele, sobre esse Paul Tillich, sobre esse teólogo, filósofo. Ele tinha um pensamento vastíssimo. Ele dizia que fé é aquilo que nos toma incondicionalmente. Não interessa se eu vou ganhar alguma coisa. Não tem condição nenhuma para essa minha preocupação
última e incondicional. A última, não das primeiras. Respirar, comer. Sim, são preocupações importantes, mas a última, aquela que é a mais madura de todas, é a última, é aquela que você pensa depois de ter passado por todas as outras preocupações, aquela central. Não as primeiras, assim, mais infantis, não, mas a última, que está lá no fundo, no fim da vida, dentro da vida, no centro da vida. Que vem depois assim, você já... Essas aqui, sim, são importantes, mas já passaram. Esta é a fundamental. A pérola principal que encontrei, o mais importante dos tesouros, o tesouro sem qual não há vida, nem uma das outras preocupações que vieram antes. Qual é a lógica que a gente segue, ou que a gente, pelo menos, se compromete a seguir? A lógica do ganho, do negócio, ou a lógica da graça, o amor gratuito, presente em Deus Javé. O primeiro versículo para o dia, o versículo do culto, ou da missa, hoje domingo, dia de culto e missa, o versículo que dá a ignição no culto, a ignição na comunidade para realizar o culto, o versículo do culto da missa vem da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos cristãos e cristãs que moravam em Corinto, capítulo 5, versículo 19. Deus estava, ou veio em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É uma proposta, uma reconciliação que ele oferece ao mundo, não só a nós, o nosso ego. Uma reconciliação em que ele não imputa aos seres humanos as suas transgressões, as suas lógicas egoístas, mas nos confia, nos dá a palavra da reconciliação, da reunião, de nos unirmos com este amor de Deus, reconciliarmos com este amor que nós negamos e contra o qual nós nos rebelamos pelo nosso egoísmo que quer fazer negócios, que pensa primeiro no que vai ganhar, não no que o outro precisa. A outra, o mundo. Não pensa na reconciliação, pensa no seu interesse. É uma lógica pensar primeiro no seu interesse. Infelizmente, nós somos num mundo em que o dinheiro cria essa lógica, né? Por isso, o amor de Deus, sendo graça, ele transforma a realidade também. O texto de pregação para o culto, para a missa de hoje, vem da carta de Paulo aos romanos, cristãos e cristãs que moravam em Roma, carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25, e fala sobre Abraão.
O Abraão, eu li os textos dos últimos dias da família dele, realmente ele precisava de muita reconciliação. E Deus oferece isso a nós todos através do jeito que ele se ofereceu ao Abraão, querendo formar um povo que fosse bênção para todos os povos da terra. Está escrito assim, Romanos 4, 13 a 25. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo e o povo bênção de todas as nações, mas ele se oferece, Deus se ofereceu a Abraão, se mostrou a Abraão, mediante a justiça que vem da fé. A fé tem qual lógica mesmo? Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, aqueles que vivem pela lei, né, ou fazer tudo certinho, ganhar, a fé não tem valor. Porque não é a fé que faz as boas obras, é o negócio de tentar ganhar, né? E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. A lei produz aquela gana. Mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, para serem o povo da promessa, né? Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Por exemplo, a graça. Isso ninguém faz. Não existe. Assim, contra toda esperança, em esperança, ele creu num novo mundo. Creu em Deus, na sua proposta, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem força, sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara, tão estéril, já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus de formar um povo, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir a sua promessa de um novo povo, né, que seria bênção para todas as nações da terra. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Não a sua obediência, mas a sua fé. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Amor, graça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Aquele que vence a morte, que cria o que não, as coisas que não se vê totalmente ainda. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas ressuscitado para a nossa
justificação, bondosa, amorosa, gratuita, pela fé. E a fé não deve ser dita como um negócio, mas como um entregar-se a essa graça. Não para ganhar algo em troca, senão é a lógica do velho mundo. Esse é o texto da pregação. Ele tem mais 3 textos que todo pastor e pastora tem que levar em conta quando vai pregar, ou qualquer pessoa que vá pregar sobre esse texto, indicado pelas senhas diárias, para serem lidos e usados na reflexão, ou serem, no mínimo, citados, ou ditos, olha, vamos levar em conta esses 3 textos aqui. São sugeridos pelas senhas diárias. O primeiro é do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 6. E aí o profeta diz para Israel: volte para Javé, Israel, pois ele quer justiça, não cerimônias. O profeta está dizendo, olha esses cultos de vocês, com tantas cerimônias, sacrifícios e cantos. Não é isso que Deus Javé quer exatamente. Javé quer justiça. Ajam com amor e graça para com as pessoas. Ficar cantando e fazendo oração, isso aí não convence a lógica da graça e do amor de Deus. O amor de Deus é que Deus quer que vocês ajam com amor para com os outros e as outras. E não com injustiça, deixando os outros mal enquanto vocês ficam orando dentro da igreja. Isso não adianta. Ele quer justiça, não cerimônias. O segundo texto, que é para ser companheiro, auxiliar, é do Salmo capítulo 50, versículos 7 a 15. Por acaso eu, teu Deus, preciso de sacrifícios e ofertas? Tu fica dizendo aí que eu sou o Criador de todas as coisas, e aí fica dizendo para os outros que eles têm que me fazer ofertas? Ora, honestamente. E eu te ouvirei. Não precisa fazer negócio e me comprar. E o terceiro texto vem do Evangelho, conforme Mateus escreveu, capítulo 9, versículos 9 até 13 e versículos 18 a 26. E lá, resumindo, é assim, Jesus disse às pessoas: desejo misericórdia e não sacrifícios. Isso ele diz na frente dos fariseus, que são aqueles que dizem, olha, tem que ir lá no templo, tem que pagar o dízimo para mim. Esses que tinham a lógica do negócio na religião. E aí Jesus disse isso, e os fariseus observam, e ele se sentava junto a pecadores, pecadoras, publicanos, pobres. Por quê? São as pessoas amadas por Deus. Não aquelas que fazem negócios, mas aquelas que precisam amor, graça. É a lógica do negócio na religião, né?
Deus diz, Jesus diz claramente, eu prefiro andar então com os pobres, com os pecadores. Eu não estou inventando isso, está na Bíblia. Podem ir lá procurar. Revejam a gravação, vejam os textos e leiam. Agora os versículos do dia, que sempre tem nas senhas, que são 2, e a oração do dia das senhas, que podem ou não ser usados no culto. Primeiro versículo das senhas vem do profeta Isaías, capítulo 31, versículo 6. Voltem para o Senhor. Voltem para o Senhor. Para a lógica do Deus Javé, da graça, que liberta, contra o qual, o Deus Javé, vocês se rebelaram tão profundamente. Sim, saímos da lógica dele para entrar na lógica do mundo dos negócios. Inclusive na religião. Claro que nem todos, e não é assim, não é tão assim, aquele ali, aquele lá. Tá? Às vezes as coisas estão muito mais misturadas e muito mais disfarçadas dentro das religiões e dentro de nós mesmos, nas nossas próprias relações mais simples. Amanhã é dia dos namorados, inclusive nas relações de namoro. Você ama mesmo ou você está querendo algo da outra pessoa? Querendo usar ela de alguma maneira. Não quer dizer que você não tem que dizer assim, olha, que para outra pessoa dizer, olha, nossa relação tem que ser, tem que produzir coisas boas. Não é isso, que não precise produzir coisas boas. Mas não um usar o outro. Para sei lá. Desde abusá-la sexualmente, ou socialmente, ou financeiramente, emocionalmente. Qual é a lógica? Por trás das próprias relações humanas. Às vezes é muito disfarçadinho isso aí. Mas também pode ser muito puro. Às vezes pode ser puro numa coisa e um negócio egoísta em outra coisa. Mas pense nas duas lógicas, se elas não existem, espalhadas e misturadas, e aí a gente olha, aqui a nossa lógica está sendo egoísta. O segundo versículo das senhas para o dia vem de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O Paulo escreveu muita carta, né? É bom? É bom. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não os santinhos. Eu digo santinhos para diferenciar de santos, porque existem pessoas que têm a lógica da graça muito claramente na sua vida, que realmente pensam nos outros e nas outras. Mas tem os santinhos, aqueles que Lutero disse, se fazem, né, em troca de alguma coisa. E a oração é escrita pelos irmãos da Boêmia. A Boêmia é uma região ali do centro da Europa, e algumas comunidades tinham uma espécie de confraria chamada Irmãos da Boêmia. E a oração que eles deixam escrita: Cristo vem também hoje
e mostra como as pessoas devem se converter do pecado, do egoísmo, do negócio, para a penitência. Penitência aqui no sentido de vou consertar esse egoísmo. Se converter do engano e da tolice para a verdade que Deus quer. O amor presente em Deus Javé não é um negócio. Um bom dia, um grande abraço, um bom domingo.